Eita glória, meus amados, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma teleaula do nosso canal EBD Online, Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Quero desde já fazer um convite e um pedido muito especial a você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, procura nosso canal no YouTube, EBD Online, Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Você vai encontrar o nosso canal, vai fazer a sua inscrição, vai dar o seu joinha e fazer o seu comentário. Não só assista, mas também compartilhe para que outras pessoas, para que os novos convertidos sejam alcançados pelo estudo da santa e poderosa Palavra de Deus. Agora, voltando para a nossa teleaula, a aula de hoje é na lição de número 12 da classe de Discipulando da revista do segundo ciclo. E o tema da nossa lição é Crendo na Graça de Deus. Estamos estudando no ciclo de número 2 as doutrinas cristãs. E a doutrina da graça é uma doutrina maravilhosa, é uma doutrina confortante para a nossa alma. Então convido você a apertar o cinto e acompanhar conosco essa maravilhosa teleaula. Ô glória! Meus amados irmãos, a lição de hoje tem como texto bíblico base para a aplicação a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, aos Efésios. Você novo convertido, pegue a sua Bíblia, abra no Novo Testamento e acompanhe comigo até chegar ao livro de Efésios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. É o 10º livro da Bíblia Sagrada a partir do Novo Testamento. Você vai abrir lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, e vamos fazer junto essa leitura da poderosa e santa Palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Começa assim. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ô glória! Essa é a leitura, meus amados irmãos, que durante esta lição iremos utilizar como referência para a aplicação da lição e do tema da nossa lição, que é Crendo na Graça de Deus. Iremos durante toda esta lição trazer para você a revelação da graça de Deus e o quanto somos agraciados pelo Senhor através dessa doutrina maravilhosa. Agora, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a parte da lição que tem como referência a meditação. E para essa meditação, o comentarista da lição, ele utilizou o versículo 8 da leitura bíblica base para esta maravilhosa lição. O versículo de número 8 vai nos dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero concluir aqui a parte da meditação dizendo para você que nos acompanha no nosso canal. Você recebeu, nós recebemos o maior presente que um ser humano pode receber. Nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Nós recebemos de Deus o perdão da dívida que tínhamos com Ele, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Então, para a nossa meditação, é o versículo de número 8 do texto bíblico base, Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10, e para a meditação, o versículo 8. Medite neste versículo. Neste versículo, nós podemos até concluir dizendo para você a parte da meditação, que é o versículo chave, o versículo base para toda esta lição. É um versículo que tem um entendimento muito grande nesta lição. Amém? Vamos agora ver quais são os objetivos da lição de hoje. Os objetivos são 3. O primeiro dele é esclarecer que a salvação é fruto da graça de Deus. O segundo objetivo desta lição é ressaltar a verdade da graça de Deus sobre nós mesmos e o glorioso Deus. O terceiro objetivo é conscientizar que a graça de Deus é um dom para se viver em boas obras. Exatamente. Então, meus amados irmãos, estes são os objetivos e logo mais voltaremos com a nossa lição. Ô glória! Bem, meus amados irmãos, chegamos agora à parte introdutória da nossa teleaula, da nossa lição. Você vai ouvir muito eu falar e mencionar o tema da nossa lição, crendo na graça de Deus. Você precisa crer, você precisa acreditar. Lembra que o versículo de número 8 vai dizer que pela graça somos salvos por meio da fé. Então precisamos crer, acreditar no perdão dos nossos pecados. O diabo, você novo convertido que nos acompanha, o diabo sempre tentará acusar a sua consciência, o seu coração, de que você não merece perdão, não foi perdoado. Mas esta é uma das mentiras que o diabo sempre tenta colocar na consciência e no coração do ser humano. Você foi perdoado sim, Deus lhe perdoou de todos os seus pecados e o sacrifício de Jesus foi suficiente para apagar todos os nossos delitos. Amém? Então vamos lá. Parte introdutória da lição. Eu creio, você precisa crer no perdão de todos os seus pecados. Cremos na graça de Deus, uma das doutrinas cristãs maravilhosas e confortantes da nossa alma. Saber que todos os nossos pecados foram perdoados por intermédio do Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, através deste maravilhoso benefício que recebemos, deste presente de Deus chamado graça, constrange-nos a não nos ensoberbecermos, pois se fôssemos julgados segundo as nossas ações, mereceríamos a condenação mais rigorosa possível. Mas é pela graça de Deus que somos salvos. Pela graça Ele nos justificou, redimiu e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isto é, podemos nos achegar a Deus sem medo, sem constrangimento. Ele é o nosso Pai e com a ajuda, com a força do Espírito Santo, somos co-herdeiro com Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, você novo convertido, você precisa acreditar, você precisa ter fé, você precisa confiar que todos os seus pecados, independente do que você tenha feito, Deus é poderoso e o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar pecadinho e pecadão. Amém? O que nós não podemos viver é na prática do pecado. Ô glória! Então vamos agora adentrar a nossa maravilhosa lição. Não esqueça, crendo na graça de Deus. Vamos lá? Primeiro tópico da lição, eu convido a você a acompanhar conosco. Não sai daí, hein? Voltamos já com o primeiro tópico da nossa lição. Ô glória! Bem, meus amados, chegamos ao tópico de número 1. E no tópico de número 1, nós vamos ver a seguinte mensagem. A salvação é fruto da graça de Deus. Vou repetir para você não esquecer. A salvação é fruto da graça de Deus. Dentro deste tópico existem 3 pontos importantes que iremos estudar durante toda esta lição. O primeiro deles é o engano da autojustificação. Isso é, ninguém, nenhum ser humano tem poder, nenhum líder religioso tem poder, nenhuma denominação tem poder para justificar ninguém. Somente o Senhor Jesus Cristo, através da graça de Deus, tem poder para justificar
o ser humano. Vejamos, nas religiões pagãs, as pessoas precisam praticar uma série de rituais em relação ao seu próprio corpo, apresentar oferendas e cumprir uma agenda religiosa a fim de se justificar. Isso é um engano. Ninguém pode se auto-justificar, ou por mais que tenhamos ou venhamos a praticar boas obras ou alguma ação, essa ação ou essa obra não será ou não terá poder para perdoar nenhum pecado, somente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Sacerdotes e líderes dessas religiões, a partir desse ativismo religioso, determinam quem será ou não salvo. Já pensou? Através dessa ação, esses ativistas religiosos determinam ou ditam ou dizem quem ou não será perdoado. Outro engano. Não existe isso. Isso é uma mentira do diabo. Determinam quem será ou não salvo, como se eles tivessem a capacidade de lançar pessoas no inferno ou tirá-las de lá. Somente Deus, e a Bíblia é muito bem clara e enfática, somente Deus tem o poder de tirar a pessoa e de lançar no inferno. Somente Deus tem poder de tirar a vida e de dar a vida. Amém? Então esse é o primeiro ponto do nosso primeiro tópico. Vamos agora ver o segundo ponto do primeiro tópico. Bem, meus amados, e no segundo ponto a lição vai nos trazer a seguinte mensagem: a salvação é pela graça de Deus. Vou repetir, a salvação é pela graça de Deus, isto é, o único caminho que leva o homem à salvação é a graça. Dentro do texto bíblico base que nós lemos lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, em especial o versículo 8, vai nos dizer: pela graça sois salvos. Veja, pela graça sois salvos. A graça é o caminho que conduz o homem à salvação. Fora disso, não existe. É conversa fiada. A única coisa que leva o homem à salvação é a graça de Deus. A remissão dos nossos pecados foi uma iniciativa de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Estávamos mortos em nossos pecados e por iniciativa dele e apenas deles, de Deus, nos vivificou, isto é, nos tornou a dar vida, redimiu e ressuscitou para a verdadeira vida. Ganhamos este presente de Deus chamado graça por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Precisamos acreditar, e o único caminho que conduz o homem à salvação é a graça. Se chama graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas recebemos de Deus. Amém? Vamos agora analisar o terceiro ponto deste tópico. Bem, meus amados, o terceiro ponto do primeiro tópico nos diz: ninguém pode legislar sobre a salvação. Essa é uma prerrogativa de Deus. Somente Deus tem autonomia e tem poder para legislar sobre a salvação. É exclusividade de Deus acerca deste assunto. Bom, esse e muitos outros textos da Bíblia nos mostram que a salvação é um ato da graça de Deus. Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 12 ao 21. E também lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Favor imerecido, isto é, a graça de Deus, de modo que ser humano algum pode determinar quem é ou não salvo. Legislar sobre isso cabe somente a Deus. Se a graça alcançou você, não permita que ninguém, escute isso, não permita que ninguém, absolutamente ninguém, tire essa segurança do seu coração. Paulo, inclusive, vai falar sobre isso lá em Colossenses, capítulo número 2, do versículo 4 ao versículo 23, que no tempo atual e também no passado surgiram inúmeras pessoas com intenções maléficas para tentar colocar no coração das pessoas deturpações da santa e poderosa palavra
de Deus. E não permita que isso aconteça com você, porque você recebeu o presente de Deus. E ninguém pode dizer se você vai ou não para o inferno. Somente Deus através da sua palavra. Amém? Agora vamos mencionar o versículo que citamos, o versículo de número 16 e 17 da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque assim se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Então, meus amados, esse é o terceiro ponto do primeiro tópico. Agora vamos analisar o segundo tópico desta lição maravilhosa. Você está gostando? Não perca, voltamos já com o segundo tópico. Ô glória! Bem, meus amados, voltamos agora para estudar o segundo tópico desta lição maravilhosa. Eu, particularmente, estou amando esta lição. É uma lição muito confortante para a nossa alma, saber que todos os nossos pecados foram perdoados pelo nosso Deus. Amém? Vejamos o que diz, então, o segundo tópico desta lição. A graça de Deus traz o verdadeiro conhecimento. De quê? A graça de Deus traz o verdadeiro conhecimento, primeiro, de quem nós éramos. Você lembra muito bem, antes da sua conversão, quem você era. Eu, particularmente, lembro muito bem de quem eu era antes da minha conversão. O que eu praticava, o que eu fazia, quem eu era, minha conduta, tudo isto me foi revelado após eu receber a graça de Deus. Porque antes nós éramos cegos espirituais e hoje temos a revelação de Deus. No versículo 2 e no versículo 3 da leitura bíblica base, fica bem claro esse entendimento. A graça de Deus revela-nos que éramos pessoas escravas dos nossos sentimentos egoístas e mesquinhos, pois andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. O ser humano, por si só, tem uma inclinação para o mal. A graça de Deus conscientiza-nos disso com vigor. Nenhum ser humano se rende a tal verdade se a graça de Deus não o impactar, pois quem em sã consciência assumirá: sou mesquinho, sou mau, maquinei o mal contra o meu próximo, odeio você. Só a maravilhosa graça de Deus encoraja-nos a isso. É isso mesmo. Quando outrora estávamos distante da graça de Deus, éramos e tínhamos essa postura. Não tínhamos essa autoanálise. Não nos analisamos, mas sim andávamos conforme o curso deste mundo e conforme o nosso desejo, o nosso eu. Vivíamos numa escravidão direta dos nossos pecados. Éramos escravos de nós mesmos, mas recebemos a graça de Deus. Você recebeu a graça e hoje tem conhecimento acerca de quem você era e de quem você é hoje. Amém? Vejamos agora o segundo ponto do segundo tópico. Bem, meus amados, chegamos então ao segundo ponto do segundo tópico desta lição. Já aprendemos acerca de quem nós éramos. Agora, nós vamos aprender que a graça de Deus revela o verdadeiro conhecimento da misericórdia de Deus. No texto bíblico base que nós lemos, no capítulo 2 de Efésios, do versículo 4 e o versículo 6 em especial, vai nos mostrar, vai nos revelar esta verdade bíblica acerca da misericórdia de Deus. Bom, se a graça nos mostra quem somos, por outro lado, ela revela-nos quem é Deus, isto é, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que deseja salvar todos os seres humanos. Eu disse todos. Lembra de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo
não o globo terrestre, mas as pessoas que habitam o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos, eu falei todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então mostra aí a grandeza de Deus, a grandeza do amor de Deus, a grandeza da misericórdia de Deus sobre a humanidade. Paulo vai escrever lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5, uma mensagem importante dentro deste tópico. Vai nos dizer assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, escute, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é essa ponte de ligação que já falei, é essa porta que abre para nós chegarmos a Deus. Jesus Cristo é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação através da graça, do favor imerecido de Deus. Voltando aqui, meus amados, para a misericórdia de Deus, um Deus revelado em Jesus Cristo como Pai que ama os seus filhos e não deseja, vou repetir essa parte, e não deseja que nenhum se perca. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é Pai, Deus é Pai. Há um texto em especial que eu lembrei agora, que está na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Pedro vai dizer que chegará um tempo em que as pessoas, questionando o cumprimento da promessa da volta de Cristo, estarão indagando acerca disto. E Pedro vai dizer que o Senhor, ele não retarda ou ele não atrasa em cumprir as suas promessas. Mas Deus, ele é longânimo, isso é, Deus, ele é paciente, porque ele deseja, ele espera que todos os homens se arrependam. Então, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Que lição maravilhosa e riquíssima para o nosso conhecimento espiritual acerca da graça de Deus. Vejamos agora o terceiro ponto da nossa lição maravilhosa do segundo tópico. Bem, meus amados, chegamos então ao terceiro ponto do segundo tópico da nossa lição. E nesse terceiro ponto, nós vamos encontrar respaldo bíblico lá na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 7, que foi o texto bíblico base para a aplicação desta maravilhosa lição. E a mensagem é um chamado para proclamar as abundantes riquezas da sua graça. É exatamente esta mensagem que há lá no verso de número 7 do texto bíblico base. A graça de Deus nos conscientiza do que somos e quem é Deus, mas também nos chama a proclamar a sua riqueza para a humanidade. A operação desse dom de Deus não se limita a nós. Ele quer que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Portanto, uma obrigação nos é imposta. Qual é essa obrigação? Mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do versículo 7 do texto bíblico base. Por isso, ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quando estávamos ainda mortos em nossas ofensas. Pela graça, sois salvos. Deus quer que eu e você sejamos propaganda do céu neste mundo, para propagar as suas abundantes riquezas pela sua graça. Seja essa pessoa, seja um mensageiro do céu. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos agora para o terceiro ponto, ou o terceiro tópico, melhor dizendo, desta lição
maravilhosa. A cada ponto, meus amados, eu sou surpreendido e passo ainda mais a ter mais regozijo de conhecer a graça de Deus. Amém? Bem, meus amados, chegamos então ao terceiro tópico, o último tópico desta lição. E neste tópico vai trazer a seguinte mensagem: a graça é o dom de Deus para viver em boas obras. A graça é o dom de Deus e ela precisa ser vivida com boas obras. E o primeiro ponto é: graça é o dom de Deus. No versículo de número 8 do texto bíblico base, eu acredito que ao longo desta lição você já pôde perceber que não resta mais nenhuma dúvida acerca de que a graça é um dom de Deus. Isto é, foi um presente de Deus, um favor imerecido que recebemos do nosso Deus. Neste versículo, o apóstolo Paulo reitera mais uma vez: porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pode haver, escute isso, novo convertido, não pode haver dúvida quanto a isto. A salvação é um dom de Deus, um presente que Ele nos deu, uma prova também que devemos depender inteiramente dele. Nunca deposite uma confiança demasiada, isso é, uma confiança cega, totalitária no ser humano. Ele erra, ele é falho, ele é imperfeito e pode nos decepcionar. Mas o Deus Trino, o Deus da graça, não nos decepciona. Ele nos conhece por dentro e por fora. Tudo vem dele, tudo vem pela sua graça. Amém, meus amados? Então, não resta mais nenhuma dúvida. A graça é um dom única e exclusiva do nosso Deus. E é por meio dela que nós chegaremos à sua presença muito em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória! Vamos agora analisar o segundo ponto desse terceiro tópico. Bem, meus amados, chegamos então ao segundo ponto do terceiro tópico, que nos diz: não vem de nós mesmos para não nos ensoberbecermos. É isso mesmo. Já pensou se a salvação dependesse das obras humanas? Seria uma forma de hipocrisia. Não haveria um sentimento verdadeiro empregado nas boas ações, uma vez que o intuito era único e exclusivo de alcançar a salvação. Mas como nós já aprendemos que a salvação é fruto da graça de Deus, vamos então à nossa teleaula. Sem fazer muito esforço, o ser humano tem a tendência de tornar-se soberbo. Imagine se a salvação fosse pelos próprios méritos. Você já parou para pensar se a salvação dependesse apenas dos méritos humanos? Por isso, o apóstolo disse que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. É fácil nos gloriarmos, pois somos frágeis nesse sentido e habitamos em meio a pessoas que caem nesse pecado. Muitas vezes sem saber que caíram, mas a palavra continua nos falando que é mérito de Deus, a graça é dele, é exclusividade do Senhor. Então, meus amados, aprendemos aqui que, para não restar nenhuma dúvida, a salvação é fruto, é exclusividade da graça de Deus e não depende ou independe das obras humanas. Não existe, por maior obra que você venha a fazer, por maior que seja a sua doação, não é suficiente. O único preço pago pela salvação foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vejamos agora o terceiro ponto deste último tópico, em nome de Jesus. Oh, glória! Bem, meus amados, chegamos então ao último tópico, ao último ponto desta lição maravilhosa. Eu creio e acredito que você já tem sido surpreendido com algumas coisas que já temos falado dentro da palavra de Deus acerca deste assunto maravilhoso.
crendo na graça de Deus. A doutrina da graça é uma doutrina que conforta a nossa alma, que nos traz ânimo e nos fortalece cada vez mais para continuar a nossa jornada, a nossa missão aqui na Terra. E no terceiro ponto e último, a lição vai nos dizer um chamado para viver em boas obras. Você, eu, nós fomos chamados para viver e para praticar boas obras. Nós lembramos muito bem de quem nós éramos antes da nossa conversão, o que nós praticávamos, mas fomos alcançados pela misericórdia, pela graça de Deus, para viver em boas obras. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos chamados para fazer, para praticar, para exercer boas obras. Isto é tão sério que as Escrituras mostram que algumas pessoas podem questionar a nossa posição de salvo em Deus se não apresentarmos boas obras ou obras dignas de arrependimento. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso está na área do testemunho. Veja bem, se nós não executarmos boas obras ou se nós não tivermos um bom testemunho diante da sociedade, dificilmente seremos aceitos ou nossa pregação, nossa vida será aceita ou teremos respaldo para chegar e dizer para alguém: siga as palavras de Jesus, siga a Bíblia. Precisamos praticar boas obras, precisamos cumprir aquilo que Deus determinou na sua palavra. Há algumas passagens aqui como referência para analisarmos: Lucas capítulo 3, do versículo 7 ao 14, Tiago capítulo 2, versículo 14 e 19, 1 João capítulo 2, versículo 7 a 11. Essas referências eu quero aqui utilizar uma para nós meditarmos aqui. Lucas capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 14, vai nos dizer o seguinte: e chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que os que vos têm ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentais com o vosso soldo. Vejam que é chamada a atenção destes que agora se colocam na posição de arrependidos, qual seria as atitudes que eles deveriam tomar a partir da sua conversão. E fica bem claro e bem nítido a mudança que era proposta para ele, principalmente na sua conduta, principalmente no seu caráter, na sua moral. Então, fica claro a importância do nosso testemunho diante da sociedade para poder exercer o nosso ministério, a nossa missão aqui na Terra. Então, o que seria praticar boas obras? Você pode perguntar: poderíamos começar por jamais tornar soberbos. É isso mesmo. Já coloque por terra todo e qualquer sentimento soberbo, de grandeza. O único grande se chama Jeová. Amar a nossa família, suprir a necessidade das pessoas que estão perto ou longe, de acordo com as nossas condições. Ser sensíveis à dor e às necessidades do próximo, fazendo bem como gostaríamos que fizesse conosco. Tem também aqui algumas referências. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se você quer começar a praticar boas obras, porque fomos chamados para isto, praticar boas obras, comece fazendo por outros aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Amém? Então, assim nós encerramos os 3 tópicos da nossa lição e voltaremos logo mais para a conclusão desta lição maravilhosa. Até lá! Bem, meus amados irmãos, chegamos então ao final de mais uma teleaula, a teleaula lição de número 12 da classe de discipulando da revista do segundo ciclo. A lição de número 12, a lição que aplicamos hoje, tem como tema
crendo na graça de Deus, isto é, aprendemos acerca da doutrina da graça. Esta graça de Deus que é maravilhosa, muito confortante para a nossa alma. Nós que não nascemos no Evangelho, você que está me vendo, que não nasceu no Evangelho, pode perceber o tamanho e a imensidão do amor e da misericórdia de Deus, que foi exercida através do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, derramando sobre nós a graça de Deus. Favor imerecido. Não merecíamos, mas Deus nos presenteou com esta dádiva do céu. A lição nos mostrou quem nós éramos, quem somos, quem é Deus, mostrou que temos ao nosso lado um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus compassivo, o único e verdadeiro Deus. Que a graça de Deus possa também chegar na sua vida e encoraje você a viver verdadeiramente uma vida com Deus. Amém? Até a nossa próxima teleaula, se Deus quiser, aguardo você lá. Antes, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha e compartilha com outras pessoas. Faça o seu comentário, não deixe de propagar esta mensagem da parte de Deus para outras pessoas. Que Deus lhe abençoe e até a nossa próxima teleaula, se Deus quiser. Ô glória!